Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer mais uma live sobre pensão militar. Como eu havia combinado com vocês no domingo, nós tivemos uma live com diversas perguntas sobre a contribuição do 1,5%. E aí eu e a Ana Clara nos comprometemos olha ela aqui, Oi. nos bastidores. No final a gente tira aquela fotinha de sempre, vou botar lá para vocês. Então, gente, olha, só vamos aguardar um pouquinho para as pessoas. Eu botei lá, disparei para avisar vocês que a live já ia começar. E a gente só vai aguardar aqui um pouquinho para a gente. São meus filhos de 4 patas. Ana Clara tá tentando dar um jeitinho neles. Que essa hora é a hora que eles ficam bastante agitados. Elas vão se acalmar. Vem cá, deixa a mamãe te apresentar. Vem cá, filha. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Gente, ao vivo é assim, ó. Olha, essa aqui é a minha branquinha, minha levada. E ela tá implicando com a mãe dela, que é essa aqui, ó. Que é a minha piroide, oh meu Deus. Oh. Vai pro chão agora. Vamos ficar quietinhas agora, que a mamãe vai trabalhar, vai falar com as pessoas e vocês não podem me incomodar. Gente, desculpa aí, tá? Olha, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por cachorro e eu tenho essas minhas crianças aqui. Tem um outro que tá preso, que é o machinho, filho dela também. Só que quando os 3 ficam juntos, o negócio pega fogo aqui. Mas, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais essa live aqui do Direito Militar em Foco, conduzida por mim, Regiane Redon, e pela minha filha, Ana Clara, que fica aqui nos bastidores me ajudando com as perguntas. Para quem tá entrando na live e não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Regiane Redon, eu sou especialista em Direito Militar, sou militar da reserva do Comando da Marinha. Ao longo da minha vida toda eu trabalhei com legislação militar e hoje eu estou nesse meu trabalho de divulgar, né, informações sobre principalmente pensão militar. Mas quem ficar comigo, né, for me acompanhando aí nesse meu perfil, vai ter oportunidade de ter conhecimento, né, aprender um pouco mais sobre diversas outras áreas do direito militar. Tá? Mas a gente começou agora com a parte de pensão, porque existem muitas pessoas que ainda desconhecem como é que funciona a habilitação para a pensão militar dos militares, principalmente dos militares das Forças Armadas, foi provavelmente alguém que entrou na live e quis fazer uma ligação. Então vamos lá. O propósito dessa live de hoje é colocar para vocês detalhes do que vem a ser a contribuição específica do 1,5%. Essa contribuição, gente, ela foi criada em 2001 com uma medida provisória. A medida provisória que a gente chama, né, 2215 de 2001. E o que ela trouxe, né? Primeiro, a medida provisória, ela trouxe uma série de alterações na remuneração dos militares, trouxe uma série de alterações na pensão militar e no bojo dessa medida provisória, né, onde muitos benefícios foram revogados ou foram modificados, né, pela medida provisória. Essa contribuição do 1,5%, ela veio com o propósito seguinte: olha, quem quiser manter os benefícios lá da Lei 3765, que é de 1960, que é a lei, né, que trata das pensões militares. Então, quem quiser manter os benefícios desses dispositivos da 3765 vai ter que contribuir com uma parcela específica na sua remuneração de 1,5%.
Essa contribuição, ela foi implementada automaticamente na remuneração e nos proventos dos militares à época. E ela dizia o seguinte: quem não quiser contribuir terá que renunciar, né, a essa contribuição e com isto, né, vamos dizer assim, não manteria mais os direitos previstos, os benefícios previstos lá na Lei de Pensões Militares, que estava sendo modificada, né? Então, eu trouxe até aqui para vocês, só para ler o teor do dispositivo, que é o artigo 31 da medida provisória. E ele fala assim: fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% das parcelas constantes do artigo 10 desta medida provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3765 de 1960, de até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia em caráter irrevogável ao disposto no caput, que deverá ser expressa até 31 de agosto de 2001. Ou seja, a medida provisória, ela estabeleceu uma data limite para que os militares se manifestassem se queriam ou não continuar contribuindo com aquela parcela específica. Tá? Antes de entrar na manutenção dos benefícios, quais foram os benefícios que foram mantidos, eu sei, né, eu vivi isso, né, eu estava, né, em setor que trabalhou com essa medida provisória na época, e infelizmente a divulgação do propósito dessa contribuição de 1,5%, ela viralizou, né, vamos usar um termo assim, que é o que a gente usa hoje aí, ela viralizou no sentido de que só deveria contribuir com 1,5% quem quisesse manter a pensão das filhas, né? E muitos militares, né, que à época não tinham filhas, né, muitos que já estavam na reserva remunerada ou já reformados, não tinham filhas. E o que essas pessoas fizeram? Elas optaram por não contribuir, porque foi dito isso, né, de uma maneira assim genérica, o propósito do 1,5%, que era apenas para manter a pensão das filhas. E, na verdade, gente, não foi só isso, né? Tanto é que essa live está com esse propósito, de mostrar para vocês quais são os outros benefícios que o 1,5% mantém, os outros benefícios que ele interfere. Tá? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, vou até ver aqui com a Ana Clara, que a gente já tinha conversado. Eu posso simplesmente começar a dissertar aqui com vocês, né? E a Ana Clara vai colocando as perguntas, ou você já prefere botar logo as perguntas? Prefiro colocar as perguntas, que eu acho que a gente consegue dissertar a partir delas. Tá, então a gente vai fazer assim. A gente vai começar a... Porque assim, live, gente, eu acho que tem que ser uma coisa que prenda a tua atenção. Não adianta eu ficar falando aqui, isso, aquilo e tal, sabe? Vamos tentar pegar os casos concretos, daí eu falo e avanço mais em alguns comentários, que eu tenho certeza que a dúvida daquela pessoa pode ser a sua dúvida, a dúvida de outra pessoa, né? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá, Ana Clara. Começa aí com a primeira pergunta que você selecionou aí. Então, a Elita, ela fala que ela é filha única de militar, o pai já faleceu, a mãe recebe desde 86, só que ela não sabe se a mãe paga esse 1,5%. Gente, eu hoje estou com essas crianças aqui, desculpa, eles estão, eu não sei se é o horário, elas estão meio que inquietas. Mas vamos lá, Anitta... Não, Elita. Elita, desculpa. Ela quer saber como é que ela descobre se a mãe dela paga esse 1,5%. A Elita quer saber como que ela sabe se a mãe dela desconta esse 1,5%
tendo em vista que o pai dela faleceu lá em 1986. Então, vamos lá. Explicando isso aí para vocês. Como eu já disse ainda há pouco, essa medida provisória, ela é de 29 de dezembro, né, de 2000, quer dizer, ela é de 2001, que ela teve algumas alterações, mas vamos lá. O marco foi 29 de dezembro de 2000. Então, todos os militares que já tinham falecido até 29 de dezembro de 2000, e que tinham deixado já sua pensão para sua viúva, filhos, etc., não tinha como optar, né? Já estava falecido, não tinha como optar. Então, foi garantida a todos os militares que já haviam falecido até a entrada em vigor da medida provisória os benefícios da 3765. Então, no caso da Elita, como o pai dela morreu lá atrás, em 1986, a mãe foi habilitada na vigência da 3765 sem alteração vinda com a medida provisória em 2001. Então, a você, Elita, é aplicada a regra da Lei 3765 sem as modificações da medida provisória, ou seja, você vai poder se habilitar à pensão do seu pai, e a sua mãe, né, como é uma pensionista desse momento lá atrás, ela não desconta o 1,5%. Por quê? A pensionista de hoje, ela só vai ter o desconto do 1,5% no seu bilhete de pensionista, de pagamento, se o óbito do instituidor, né, que é como a gente fala, o instituidor da pensão, que é um militar falecido, se o óbito dele foi posterior a 29 de dezembro de 2000 e se ele optou pela contribuição do 1,5%. Na verdade, não é que ele optou, ou seja, que ele não renunciou ao desconto do 1,5%, porque, como eu falei para vocês ainda há pouco, esse desconto ele foi automático e quem não quisesse descontar teria que fazer o requerimento renunciando em caráter irrevogável, tá? Então, recapitulando, caso da Elita que serve para muitas outras pessoas. Se o óbito do instituidor foi anterior a 29 de dezembro de 2000, fica mantido o direito, né, dos benefícios previstos lá na 3765 e a viúva e a pensionista não vão descontar o 1,5%, porque esse óbito aconteceu lá antes de 29 de dezembro de 2000, ok? A gente ainda vai voltar a falar mais detalhes sobre essa situação, mas vamos passar adiante para outra pergunta, Ana Clara. Vamos lá. Quais são os benefícios para um militar que não tem filhos e nem pretende ter, né? Por que esse 1,5% é favorável a ele? Então, quais são os benefícios que o militar tem, sem ser esse da pensão para a filha, que o 1,5% garante? Então, a live toda vai ser falando sobre isso, tá? Então, eu vou aqui pincelar para vocês, que aí depois a gente vai tratando um a um, dos benefícios que essa contribuição do 1,5% garante. Por exemplo, a mais importante para mim de todas é a possibilidade de acumulação de 2 pensões militares. Essa acumulação de 2 pensões militares, ela está na redação original da Lei de Pensões, né, que é a Lei 3765, de 1960, e em 2001 teve uma modificação nesse dispositivo, ou seja, retiraram a possibilidade de acumulação de 2 pensões. Aí vocês falam assim, pô, Regiane, tá, e dá um caso prático disso aí. É muito comum filhas de militares casarem com militares. E quando acontece o óbito do pai, a filha, né, que está amparada lá pela 3765 ou pelo pagamento do 1,5%, quando o pai falece, ela recebe a pensão do pai. Tá? Quando o marido falece, ela também vai lá se habilitar à pensão do marido. Então, o que acontece nessa situação? Se o marido e o pai contribuem
com 1,5%, essa pensionista vai poder acumular as duas pensões, a do pai e a do marido. Outra possibilidade de acumulação de duas pensões, de um filho militar que venha a falecer, que é uma tragédia na família, né? A mãe enterrar um filho, mas isso acontece. Então, às vezes, ela é mãe de um militar que faleceu, e ela também é viúva, vamos dizer assim, né? De um militar. Ou ela é filha de um militar. Ou seja, de qualquer forma, ela tem duas pensões militares para acumular. Então, 1,5% veio permitir essa acumulação. Isso é um dos benefícios que foram retirados lá em 2001. A outra questão da contribuição, né, do 1,5% foi na mudança do rol de beneficiários. Até 29 de dezembro de 2000, o rol de beneficiários da Lei de Pensões, por exemplo, permitia a neta ser pensionista do avô. Já a partir de 2001, essa neta não pode mais ser pensionista, né, do avô. Outra mudança que teve com relação ao beneficiário instituído, né? A regra para o militar instituir um beneficiário para receber a sua pensão, ou seja, o militar que não tinha esposa, não era casado, ou era viúvo, não tinha filhos e tal, ele podia instituir um beneficiário. Em 2001, a regra para este beneficiário, que passou a ser beneficiário designado, o critério mudou, tá? A outra questão é a da filha, né? É a mais importante, né, de todos esses aí, é a filha de qualquer condição poder ser mantido a pensão para ela, tá? Que é o que eu falei para vocês, que foi o que viralizou e todo mundo achou que era só isso, que era a pensão da filha, tá? Mas aqui durante a live a gente ainda vai comentando mais coisas. Então, só tentando responder breve, né, de forma bem direta. Principalmente a acumulação de duas pensões, que as pessoas não atentaram para esse detalhe na época do 1,5%. E o que nós vimos lá na Marinha e no Exército, na Aeronáutica também? Muitas filhas de militares que deixaram, né, de poder acumular as duas pensões pela renúncia, né, da contribuição do 1,5%, seja pelo pai ou pelo próprio marido. Filha de 2 militares e que também é militar. Ela gostaria de saber de quando ela for para a reserva, se ela vai poder acumular as pensões dos pais, que pagaram 1,5%, mais os proventos dela da reserva. Então, existe uma discussão, né? E não pode. Ela está querendo subir no meu colo. Não pode. Não pode. Vai deitar. Ai. Então, vamos lá. A Lei 3765, ela permite a acumulação de 2 pensões militares ou de uma pensão militar. Eu trouxe até aqui para poder ler, para não ficar dúvida, né? Vamos lá. Eu vou ler, que aí a gente vai entendendo juntos. O artigo 29 da Lei 3765, que é a Lei de Pensões, ele tinha a seguinte redação antes de 2001. É permitida a acumulação A, de 2 pensões militares e B, de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. Tá? O artigo 29, com a medida provisória, ele passou a ter a seguinte redação. É permitida a acumulação, 1, de uma pensão militar
com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria. 2. Uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Então, vocês verificam que a diferença entre a redação anterior e a redação atual é que se permitia acumular 2 pensões militares ou uma pensão militar com os proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. Então, gente, vamos lá. Se essa militar que é filha de 2 militares e também é militar, se os seus pais contribuem com 0,5%, você vai poder receber a pensão dos 2. Só que existe hoje uma limitação para que não se receba 3 vencimentos. Eu falei isso até na live de domingo e, assim, eu gosto de rever aqui, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu só ver aqui na minha papelada, enquanto a gente vai conversando. Então, na prática, o que vai acontecer? Você vai ter que optar, tá, para manter a sua pensão dos seus 2 pais, ou a pensão de um deles, a que for melhor, né? E mais os seus proventos. Por quê? Como eu li aqui, olha só, o inciso 2 da lei, a própria lei 3765 com a redação lá atrás, tá? Ela dizia assim, oh meu Deus, não, é que eu gostaria de ler, tá aqui, ficou fora de ordem. Ela dizia o seguinte, ó, de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. Reforma, gente, é um termo utilizado especificamente para as carreiras militares. Então, a militar em questão, ela, mais adiante, vai ter lá os seus proventos de reforma, tá? Só que existe uma discussão quando a gente fala aqui, ou pensão proveniente de um único cargo civil. Quando a gente fala em cargo civil, né, a gente exclui aí os cargos militares. Mas eu digo para vocês que a regra eu não quero aqui ficar alimentando, né, nem discutindo teses jurídicas. Eu vou dizer para vocês o que a lei permite. Então, sendo direta. No caso da pergunta, 2 pensões militares ou uma pensão militar ou os seus proventos da reserva remunerada ou de reforma, tá? Nesse caso concreto, ela não vai poder receber as 2 pensões militares e mais os proventos dela de militar, ok? Então, mas é um assunto que eu particularmente tenho o meu entendimento. Eu acho que existe a possibilidade de se interpretar o dispositivo de uma forma mais abrangente, mas eu também caio, né, na limitação dos 3 rendimentos, que hoje, né, a legislação impõe, tá bom? Se o militar ele desistir agora desse 1,5%, ele pode ser ressarcido? Então, a pessoa que quiser parar de descontar o 1,5%, é possível? Vai poder depois, desistir, quero voltar a pagar de novo? Não, porque a renúncia ela é irrevogável, tá? Agora, o que ele já contribuiu ao longo desses anos todos, ele vai receber? Não, ele vai receber a partir da data do requerimento dele. Então, vamos supor, se ele fez o requerimento agora em maio, né? Até saiu o deferimento do requerimento dele
e for comandado para o bilhete dele o cancelamento desse desconto, foi lá em agosto. Então ele vai receber apenas os atrasados de maio a agosto. Não recebe desde lá de trás, tá? Questão sobre o 1,5% e o posto acima. Questão do 1,5% e o posto acima. Quem foi que perguntou? Tá perdido. Tá bom. Gente. Paulino. Então, Paulino, a contribuição para... Voltou? Voltou. A contribuição para a pensão militar do posto acima, como é que ela funciona? Eu quero primeiro explicar para as pessoas, para elas entenderem. Tem gente que não sabe o que é isso. A lei de pensões, ela permitiu o seguinte, que o militar, ao completar 30 anos de serviço, ele poderia requerer e manifestar a vontade dele de contribuir para a pensão do posto acima, né, para que quando ele falecesse, o beneficiário dele recebesse a pensão do posto acima. E se esse militar tivesse mais de 35 anos de serviço, ele poderia contribuir para deixar pensão de 2 postos acima, tá? Então, 30 anos, 1 posto. 35 anos, 2 postos acima. Quando veio a medida provisória, ela veio e retirou essa possibilidade de contribuição para a pensão militar de 1 ou 2 postos acima. Mas garantiu esse benefício para quem já era contribuinte da pensão de 1 ou 2 postos acima até 29 de dezembro de 2000. E o que aconteceu? Durante muito tempo, a administração militar entendeu que quem contribuía com 1,5% poderia contribuir para a pensão de 1 ou 2 postos acima, que foi essa daí que eu falei para vocês. Tá? Só que nós em 2018, mais ou menos, nós tivemos uma manifestação, um parecer da Advocacia Geral da União, contrária a esse entendimento que vinha sendo feito pelas forças, e por conta dessa mudança de entendimento, não foi mais permitido às pessoas que eram contribuintes do 1,5% passar a requerer o pagamento, né, da pensão para 1 ou 2 postos acima, tá bom? Então, tentando responder a pergunta aí do Paulino. 1,5% não interfere no pagamento para a contribuição da pensão de 1 ou 2 postos acima. Esse entendimento foi aplicado durante um tempo, mas hoje não mais, tá? Então, mesmo que a pessoa contribua com 1,5%, ela não pode, quando completar 30 anos ou 30 anos de serviço na ativa, né, ela não vai poder mais fazer uso desse benefício. Só foi mantido para quem já era contribuinte para 1 ou 2 postos acima até 29 de dezembro de 2000. Tá bom? Se a contribuição do 1,5% é vigente para a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Bom, se 1,5% é previsto para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, não. Tá? Eu já estudei esse conteúdo, não existe. O que existe é para os antigos policiais do antigo estado da Guanabara, que migraram para o Distrito Federal, e eles eram amparados pela Lei 3765. Então, para os beneficiários dessa categoria de policiais militares, foi estendido aí esse 1,5% na época, tá? Mas para os policiais do Rio de Janeiro, não. Uma senhora é casada com um militar, mas o pai dela faleceu, também ex-militar, e ela gostaria de saber, primeiro, se ela poderia receber as 2 pensões, e caso ela não pudesse,
se o que o marido dela hoje paga a título, né, de pensão, se ela tem como fazer, ela tem o ressarcimento disso. Olha, vamos lá. Eu vou tentar traduzir aqui o que eu entendi. É uma... Desculpa, tá confusa, porque sem querer eu sair da live e perdi algumas perguntas. Se quiserem enviar de novo, eu agradeço. O que aconteceu? Caiu aqui a internet da Ana Clara e algumas das perguntas que estavam sendo feitas, quando ela voltou para a live, ela perdeu essas perguntas. Então, se você quiser repetir aí a sua pergunta, se por acaso a gente não comentá-la aqui, manda de novo que ela vai continuar vendo aqui, tá? Então, a pergunta que essa senhora fez foi assim: ela é filha de militar e esposa de militar, não é isso? Aí ela quer saber se ela pode receber as duas pensões. É isso aí? Então vai cair dentro dessa regra. Se o marido e o pai, né, contribuem com 1,5%, ela vai poder acumular. Se o pai morreu antes de 29 de dezembro de 2000 e o marido contribui com 1,5%, ela vai poder acumular. Agora, se o pai já faleceu e o marido não contribui com a pensão militar, com 1,5%, ela não vai poder acumular as duas pensões. Agora, com relação ao pagamento do que ele desconta a título de pensão militar, o marido, né? Caso ela não venha receber. Gente, não tem como, tá? A contribuição para a pensão militar é uma contribuição obrigatória. Ela não tem caráter indenizatório. Então os valores pagos a título de pensão não são restituídos. Tá ok? Desculpe mais uma vez aí a tosse. Só pedindo para confirmar, quem é que pode deixar a pensão com 2 postos acima? A pensão para 2 postos acima era um benefício da lei de pensões anterior, antes da alteração com a medida provisória, para quem... Desculpa. Coisa feia, né, gente? Mas o que eu posso fazer? Para quem tinha 35 anos de serviço, tá? Quem chegava a 30 anos podia contribuir com um posto. Quem chegava a 35 anos de serviço podia contribuir para 2 postos acima. Uma dúvida que, na verdade, é um caso concreto. Que a mãe dela é dependente indireta dela. Ela recebe mais do que R$ 1.903. Mas ela é isenta de imposto de renda ainda. E ela queria saber se ela pode ser restabelecida na saúde, com esse 1,5% como dependente. Maris Márcia, vamos lá. Você tem uma mãe que é sua dependente, dentro do critério que a legislação estabelece, que ela recebe até R$ 1.903, correto? Isso. É isenta do imposto de renda. É isenta do imposto de renda. E ela pergunta assim, ela pode ser restabelecida na saúde? Se ela pode ser restabelecida na saúde. Bom, gente, essa tua pergunta tem a ver com a nossa primeira live lá de sexta-feira, que a gente falou sobre a declaração de dependentes, né? Então, a sua mãe, se ela recebe até um salário, até R$ 1.903, e vive sob o mesmo teto, sob sua dependência econômica, você pode declará-la como sua dependente, sim, tá bom? Mas isso não tem nada a ver com a nossa live de hoje. Mais do que R$ 1.903? Ela recebe mais? Não, se ela recebe mais, não tem. Não tem como. Mesmo ela sendo isenta do imposto de renda? Mesmo sendo isenta. Okay. Viúva de militar, que hoje divide pensão com a filha dele, de outro casamento provavelmente. Ela não tem filhos e está descontando 1,5% no boleto dela. Ela pode pedir para retirar o 1,5%? Não. A pergunta que foi feita aqui é: a viúva de um militar divide a pensão desse militar com a filha dele, provavelmente é uma filha de um outro casamento, né? Ou fora do casamento. E no bilhete de pagamento dessa pensionista está sendo descontado 1,5%. Bom, gente,
a lei não prevê essa situação de cancelamento do 1,5% para a pensionista que passou a descontar porque o militar lá atrás optou, né, por manter esse desconto do 1,5%. Então, vamos lá. O militar optou para contribuir com 1,5%. Esse militar era casado com uma pessoa, mas contribuía com 1,5% para garantir a pensão da sua filha, de um outro casamento, ou uma filha que ele reconheceu fora do casamento. Quando ele vem a óbito, o que a legislação hoje estabelece? Que essa contribuição do 1,5% é repassado para o beneficiário. Então, a viúva, né, essa senhora que nos fez a pergunta, ela é uma beneficiária da pensão desse militar. Então, ela vai descontar 1,5%. E a filha, que foi beneficiada com 1,5% para poder estar recebendo hoje a pensão do pai, ela vai contribuir também com a pensão militar. Essa filha, provavelmente, tá? Não vou afirmar, mas provavelmente, ela está descontando 3%. Por quê? Se ela é filha vitalícia, ou seja, aquela filha de qualquer condição, solteira, viúva, casada, com qualquer idade, ela, além de pagar a contribuição da pensão militar de 10,5%, ela também tem essa contribuição extraordinária de 3%. E a viúva, além de estar pagando esses 10,5%, está pagando 1,5%, ok? É o que está na lei e a gente não tem administrativamente como questionar isso daí. Então a senhora vai continuar descontando esse 1,5%, mesmo, vamos dizer assim, eu sei o que a senhora quis dizer. Eu não vou deixar a minha pensão do meu marido para ninguém. Por que eu tenho que pagar a pensão e por que eu tenho que pagar 1,5%? Está na lei. E não tem como, nesse momento, questionar. Tá bom? Só pedindo para Dani Nogueira, que a gente já tratou do assunto dela, em que ela acumula 2 pensões, mais o rendimento, que já que os pais dela são militares, para dar uma olhadinha na live um pouco antes, que a gente já respondeu essa pergunta. Dani Nogueira. Você chegou um pouquinho agora, né? Justamente a sua dúvida, eu falei lá no início da live. Então, como eu vou deixar... Vamos salvar, chegando lá, 70. 70 pessoas. Então, olha só, a gente vai salvar a live. E lá no iniciozinho da live tem essa explicação bem detalhadazinha aí para você, da acumulação de 2 pensões militares para quem é também militar, não é isso? Vamos lá, Ana Clara, mais alguma? Calma. Ai, gente, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não sair dessa live de novo. Quais os casos em que irmãs de irmão militar falecido e viúvo também, sem filhos, elas podem receber a pensão? Ele contribuía com 1,5%. Então, era mais um benefício do 1,5% que a gente ia abordar aqui. Então, as perguntas, elas até antecipam, né, essas questões. Uma das situações que foram modificadas, né, na concessão do rol de beneficiários para a pensão militar foram as irmãs, né, germanas ou consanguíneas de qualquer condição que poderiam receber a pensão do militar desde que não houvesse nenhum outro beneficiário de uma ordem de prioridade acima delas habilitado. Então, no caso aí, o exemplo que foi dado o militar era viúvo, é isso? Viúvo. O militar era viúvo, ou seja, não tinha a viúva, né? Ele já era viúvo. Não tinha filhos, né? Então, quem foram os beneficiários sobreviventes para receber a pensão dele? As irmãs, germanas ou consanguíneas. Gente, qual a diferença de germana ou consanguínea? É um termo muito antigo, né? Irmãs germanas são irmãs que são do mesmo pai e da mesma mãe. Consanguíneas é irmã que é do mesmo pai, tá? Com mãe diferente. Era essa distinção. E a irmã, eu até trouxe aqui também para vocês, olha só, a diferença, né,
entre as irmãs. Olha como que mudou bastante essa questão das irmãs. Olha, tá aqui. Eu vou ler para vocês. Eu gosto de ler porque, né, eu conheço, mas eu gosto de ler para poder fixar bem na mente de vocês. A pensão militar defere-se na seguinte ordem. As irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte ou maiores interditos ou inválidos. Tá? Essa situação das irmãs é o que o 1,5% garante. Por quê? Já com a redação atual, né, olha o que aconteceu com os irmãos. Para quem não contribui com 1,5%. Apenas aqui, ó, o irmão órfão, eu até falei disso na nossa última live, o irmão órfão até 21 anos de idade ou se estudante universitário até os 24 anos de idade. E o inválido enquanto durar a invalidez. Então, vocês observam que o 1,5% ele é muito mais benéfico, desculpe, a redação que foi mantida com a contribuição do 1,5% para as irmãs ela é mais benéfica do que a redação atual. Tá bom? Confirmar, as mulheres podem casar e trabalhar e ainda receber as pensões? Tá, a gente falou isso no domingo. As filhas que são pensionistas dos seus pais, eu terminei a minha live dizendo assim, ó, vou até tentar repetir, né, com a mesma entonação. Gente, filha pode casar que não perde a pensão. Por quê? O Estado Civil não é condição, não é critério, não é requisito para a concessão da pensão. Ok? Tanto na redação anterior, que o 1,5% mantém, quanto na redação atual. A redação atual da pensão para as filhas, a limitação é de idade. Não tem limitação do Estado Civil. Eu até dei um exemplo no domingo, se eu tenho uma filha com 20 anos, casada, né, e o pai falece, ela vai poder se habilitar? Vai, porque ela tem menos de 21 e se ela provar que é universitária, ela também vai receber até os 24 anos, independente dela ser solteira ou casada, tá bom? Se o militar só tiver ex-esposa e filha, a ex-esposa também paga 1,5%? Olha, a atual situação é o seguinte, vamos lá. A ex-esposa que recebe pensão alimentícia, tá? Ela agora só recebe o percentual da pensão. E o valor que sobra é que vai ser dividido entre os demais beneficiários. Então, essa ex-esposa, né, ela, a princípio, tá bom? Eu não sei agora como é que vai ser a interpretação dessa questão, estou sendo bem honesto com vocês, que é uma situação nova, né? Nós ainda não temos aí um norte, vamos dizer assim, com relação ao desconto desse 1,5%. Tá? Mas, a princípio, a ex-esposa que recebe pensão alimentícia, quando ela se habilita à pensão militar, ela não vai descontar o 1,5%. O senhor veio para a reserva em 98. Ele tem uma neta que nasceu em 2014. Ele gostaria de saber se pode colocá-la como sua beneficiária, sendo que ele contribui o 1,5% e os pais são civis. Então, vamos lá, olha só. A redação anterior falava assim, eu já vou te dar a resposta. Os netos, órfãos de pai e mãe. Então,
a sua neta não pode ser sua beneficiária de pensão na atual situação porque os pais dela são vivos. Entendeu? Então, a neta e o neto podem ser pensionistas? Podem. Mas qual é o critério? Qual é o requisito? Qual é a condição para que esse neto venha a ser beneficiado mais adiante? Que ele seja órfão, né, de pai e mãe. Mas essa condição de órfão tem que ser anterior ao óbito do próprio militar instituidor da pensão. Tá? Porque as pessoas às vezes, o militar faleceu em 2010, exemplo. E os pais dos netos só morreram em 2015. Esses netos vão poder receber a pensão do avô? Não, porque o óbito dos pais foi posterior ao óbito do próprio instituidor, que é o avô. Entendeu? Tá. A questão, a pensionista, ela continua pagando 1,5%. Mas aí você falou sobre o 3%. O que seria esse 3%? Então, gente, o 3% é uma contribuição extraordinária que foi criada, né, pela Lei 13.954, em 2019, para a manutenção da filha, né, vitalícia, que é essa filha de qualquer condição que a gente chama. Então, o que a Lei 13.954 fez uma distinção? Primeiro, majorou o desconto da pensão militar. Depois, incluiu a contribuição da pensão militar como contribuição obrigatória para os beneficiários da pensão. E criou 2 contribuições extraordinárias. Então, dissecando isso tudo aí. Antes de 2019, a contribuição para a pensão militar era de 7,5%. Com a entrada em vigor da Lei 13.954, no primeiro momento ela foi de 9,5% e depois ela foi majorada para 10,5%. Ok? Então, essa é a alíquota, né, vamos dizer assim, genérica para todo mundo, seja militar, seja pensionista. Todo mundo paga 10,5%. Agora, qual é a diferença que vai ter aí? O plus. O militar vivo, se ele optou por pagar o 1,5%, ele vai pagar os 10,5% mais 1,5%. Se ele não renunciou à contribuição do 1,5%, ele só vai pagar 10,5%. Tá ok? A pensionista, ela vai pagar 10,5%. Agora, o plus, se o militar, lá atrás, em vida, renunciou à contribuição do 1,5%, essa pensionista não vai pagar 1,5%. Agora, se o militar lá atrás optou por manter o desconto do 1,5%, essa pensionista, além de pagar os 10,5%, vai pagar 1,5% também. E não tem como desistir, porque foi uma opção lá atrás do próprio militar, ok? Que é para manter a pensão dela. E tem agora a outra situação. A filha, que o militar lá atrás contribuiu com 1,5% para deixar a pensão para a filha de qualquer condição, quando essa filha for habilitada à pensão, ela, além de pagar os 10,5%, ela também vai pagar os 3%, que é a contribuição extraordinária. Então, nós temos essas 2 contribuições extraordinárias, de 1,5% e 3,5%, onde cada uma se aplica. 1,5% para a beneficiária, né, que não seja filha vitalícia, vai pagar 1,5% se lá atrás o militar optou por manter o 1,5%. E a de 3% para a filha vitalícia, que o pai lá atrás pagou 1,5% para ela manter a pensão dela, ela vai contribuir com 3%. Tá bom? Filha que acumula 2 pensões, ela paga os 13%? Sim. Do... A pergunta foi, a pensionista recebe 2 pensões, acumula 2 pensões, pode acumular 2 pensões. Ela vai pagar dobrado? Sim, porque
cada pensão tem a sua contribuição. Então, se ela é pensionista do pai, ela vai pagar lá os 10,5% e mais o 1,5% ou 3%, dependendo da situação dela. E se ela é pensionista de um militar, viúva, ela vai pagar os 10,5% e mais a contribuição extraordinária se aplicar a ela. Tá bom? Tá com muita dúvida com relação à idade. Se a filha de 33 anos poderá receber a pensão, porque tem aquela questão de até 24 anos, se for universitário, ou 21 anos. A dúvida é com relação à idade da filha, principalmente, né? Dos filhos. Então, gente, o que o 1,5% manteve? Né? Eu estou sempre repetindo para massificar a informação. A filha que o pai paga o 1,5%, ela vai poder se habilitar à pensão do pai com qualquer idade. Mesmo aos 60, 70, vamos supor que o pai, se Deus quiser, viveu pra caramba, a mãe viveu pra caramba, a mãe recebeu pensão, e aí a mãe faleceu já bem velhinha lá, com seus 90 anos, nessa altura a filha já está com mais de 60, ela vai receber a pensão? Vai. Com qualquer idade, seja ela solteira, casada, viúva, divorciada, vai receber. Qual é a diferença? A partir de 2001, foi inserida uma limitação de idade, que é 21 anos, tanto para homem quanto para mulher, ou 24 anos, se comprovar que é estudante universitário. Essa regra, gente, é aplicada para quem é beneficiário daquele militar que não optou por contribuir com 0,5% ou do militar que ingressou na força depois de 2000. Por quê? O 1,5% ele foi criado com a medida provisória lá em 2001 para os atuais militares. Quem entrou na Força Armada depois, né, da edição da medida provisória, ele não foi dada a ele a opção de contribuir com 1,5%. Ele entrou depois, porque a contribuição do 1,5% é para os então militares, quando a MP, né, foi editada. Quem entrou na força depois não tem opção de 1,5%. Consequentemente, qual é a regra que vai ser aplicada a esse militar para efeito de beneficiário de pensão? Filho. Filho, seja homem, seja mulher, até os 21 anos de idade, ou 24 se comprovar que é estudante universitário. Tá bom? Foi uma dúvida que tiveram, só com relação quando a pensão é dividida entre irmãs. Se é dividida igualmente, dependente do valor, da idade das filhas, se elas trabalham, se elas são casadas? Então, divisão da pensão. A pensão ela é sempre dividida em cotas iguais, né? Entre os beneficiários, né, da mesma ordem. Então, eu tratei disso no domingo, tá na live lá de domingo, e quem tá com essa dúvida, dá uma olhadinha lá na live, que eu expliquei tudo direitinho. Como é que é a divisão entre a viúva e a ex-esposa e os filhos que são filhos da viúva, os filhos que são da ex-esposa, os filhos que são de outro leito, né, como a gente fala, ou de outro casamento. Eu expliquei direitinho, gente, tá tudo lá bem pontuado. Então, como essa live hoje é mais para explicar a questão do 1,5%, para a gente não fugir muito do assunto, eu peço que quem está com essa dúvida da divisão da pensão, dá uma olhadinha na minha live de domingo, tá tudo lá. Se fossem 4 beneficiários, cada um vai pagar os 10,5% mais os 3%, ou vai ser do montante? A contribuição dos 10,5% é para o beneficiário. Então, se eu tenho uma pensão, 100%, foi dividida entre, vamos supor, 4 filhos, né? 25% para cada. Então, ele vai receber a sua cota à parte. Então, esses 10,5% é a contribuição da pensão dele. Então, esses 10,5% vão incidir em cima das parcelas da cota à parte dele, e não em cima dos 100%, tá? Então, a pensão era de 10 mil, né?
Se fosse um pensionista, seria o quê? 10,5% em cima de 10 mil. Como foi dividido por 4, é 2.500 para cada um. Então, é 10,5% calculado em cima dos R$ 2.500, tá bom? Mas vai ter que pagar, porque a contribuição, ela é de caráter obrigatório. Seja para quem recebe integral, seja para quem recebe cota parte. O caso aqui é que o pai pagou 1,5% para as filhas e hoje a mãe dela recebe e a esposa da união estável também recebe. Ela quer saber se essa esposa da união estável, que recebe 1/4 da pensão, se ela também paga esse 1,5% ou se só a mãe dela paga. Não, como eu acabei de falar, qualquer beneficiário, seja de qualquer situação. A pergunta foi, a minha mãe divide a pensão do meu pai com a companheira dele, né, com a de união estável. Essa companheira também contribui com a pensão militar? Sim, ela vai contribuir dentro da proporção do que ela recebe. Por quê? A alíquota é 10,5%. Essa alíquota ela é obrigatória para todos, tá bom? E 1,5%? 1,5%? Sim, se o militar lá atrás, a regra é geral, se o militar lá atrás optou para contribuir com 1,5%, todos os beneficiários vão pagar 1,5%. Questão aqui, que o pai dela faleceu em 2021, ela recebe a pensão, mas ela perdeu o acesso ao hospital militar. Se esse 1,5%... O 1,5% não garante, né, o propósito do 1,5% não é garantir a manutenção de assistência médica hospitalar, tá, da pensionista. E tem como recorrer isso? Não, infelizmente não tem como recorrer. O que existe, gente, é o seguinte, pensionistas que estavam, né, filhas que estavam como dependente do militar quando ele faleceu, e algumas, né, estavam em tratamento médico, né? O que as forças estão fazendo? A gente está orientando o seguinte, você requer, né, a manutenção do atendimento médico hospitalar, da continuidade daquele tratamento que a pensionista já vinha fazendo como dependente do militar. Aí é uma questão de discricionariedade, a administração militar vai olhar, vai ver o caso concreto, vai analisar todo o caso médico daquela pessoa para ver e pode deferir ou não, tá? Por quê? Pela lei, a pensionista, filha, ela perde o direito à assistência médica hospitalar. Então, se ela era dependente do pai, né, estava fazendo uso da assistência médica hospitalar como dependente do pai, o pai faleceu, aí ela se torna pensionista do pai. Ela deixa de ser dependente e passa a ser pensionista. Então, quando ela muda de situação, de dependente para pensionista, a lei exclui ela do rol de beneficiários de assistência médica hospitalar. Tá bom? Mas existe essa possibilidade da pensionista requerer e a força vai analisar cada caso. Tá? Não garanto que vai continuar. Mas é um recurso, qualquer pessoa pode requerer o que pretende, né? Se estiver bem fundamentado, bem estruturadozinho, né? Pode ser que a administração autorize, né, o término daquele tratamento, mas não garanto isso, tá bom? As duas últimas perguntas para a gente finalizar a live. Vamos lá. Já vamos finalizar a live? Sim, já são 8 horas. Nossa. A questão é, a filha do militar falecido que recebe pensão, ela pode passar para um concurso público e ainda continuar recebendo a pensão? Pode. Lembra das acumulações? Então, você pode receber a pensão militar e a do seu cargo público. O que você não pode é receber 2 pensões militares e mais a sua do seu cargo público, tá? Tem uma pergunta que não está aí, mas que foi feita para mim, né? E eu li, e eu vou deixá-la agora até para o final, tá? Essa pergunta até é de um primo meu, né? O Eduardo. Acredito que eles, né, se ele não estiver assistindo, mas vai ficar registrada aqui a resposta. E a situação é a seguinte, o meu tio faleceu e a minha tia recebe a pensão militar desse meu tio. E ele tem 4 filhas, que são minhas primas.
Então, meu primo perguntou, prima, as minhas irmãs podem já receber a cota parte delas na pensão militar que o papai deixou? Eduardo, elas não podem, porque elas são filhas da tia Luísa. Então, enquanto a tia Luísa for viva, a cota delas vai estar incorporada à pensão da tia. Então, quando a tia, né, falecer, aí sim o montante da pensão do tio vai ser dividido entre as nossas primas. As minhas primas e suas irmãs. Tá bom? E aí? Agora, rapidinho, última pergunta. Última pergunta, olha, a derradeira. Saideira, vamos lá. A saideira. Eu tô separada do meu marido, mas não somos divorciados. Ela vai ter direito à pensão caso o marido dela falecer? Ele paga 1,5%. Ela é esposa? Tá separada? Mas não é divorciada. Tá, olha só. A lei fala viúva, e viúva é toda aquela que tem o casamento, não teve nenhum, oh meu Deus, me faltou a palavra aqui, mas o casamento não foi desfeito, né? Então existe lá a situação dela como viúva dele, porque existe uma certidão. Porque ela pode não estar vivendo como militar por algum motivo, mas ela continua sendo esposa dele, né? Continua sendo. E quando ele vier a óbito, ela vai ser viúva. E nessa condição ela vai receber a pensão, sim. Tá? Agora, se ela vier a se separar, aí vai ser já aplicada a regra nova. Ela vai ser habilitada se ela receber pensão alimentícia e vai receber o percentual da pensão alimentícia. Uma dúvida aqui que o Brainer trouxe. No caso do nosso primo Eduardo, se uma das filhas, das irmãs dele, for inválida, ela tem como solicitar também esse adiantamento do recebimento da pensão? Não, porque filha, seja ela inválida ou não, a cota dela está incorporada à cota da mãe, que é o que a lei de pensões estabelece. Mesmo ela sendo inválida. Então, quando a mãe vier a óbito, aí ela vai poder se habilitar como filha. Não digo nem filha inválida, porque se o pai contribuía com 0,5%, ela não precisa ser inválida para receber a pensão, entendeu? Não, mas esse dá para adiantar. Não dá para adiantar. Não dá. Tá bom. Só se ela fosse filha de outro leito, tá? Vamos supor, tem 3 filhas de uma mãe e uma de outro leito. Essa filha de outro leito, se o pai contribuir com 0,5%, ela vai receber a pensão, seja ela inválida ou não. Agora, se o pai não contribuía com 0,5%, ela, por ser filha inválida, vai poder receber a pensão do pai. Acabou? Tem mais perguntas, mas acho que daqui a pouco o Instagram vai acabar bloqueando. Ah, que pena. Gente, espero ter atendido aí o máximo dos questionamentos que foram trazidos para nós aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dentro da minha casa, no meu lar. Hoje eu botei até um bumeranguezinho no meu stories. Tudo pronto, preparado para vocês até conhecerem o meu cantinho aqui, onde eu estou sentada, né? Tiveram oportunidade de conhecer meus filhos aqui, minhas filhas de 4 patas, que fizeram aquela baguncinha aqui no início. E muito obrigada, gratidão sempre, 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 sempre. E eu desejo, né, a todos um bom final, o resto de semana. Semana que vem teremos nova live. Eu vou ver aqui com a Ana Clara, provavelmente vai ser sobre ex-combatente, pensão de ex-combatente, que é um assunto também que gera muita dúvida. Nossos posts vão continuar sendo, né, com conteúdo. Vocês viram que a Ana Clara botou lá, a gente mudou a nossa paleta de cores, a gente está querendo fazer uma coisa mais bonitinha, com um visual mais agradável, né, minha filha? Ela que é a minha designer, tá, gente? Tudo aqui é feito em família, tá? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muito carinho, muita dedicação, e é eu e ela mesmo que estamos à frente disso aqui, tá? E eu peço agora no final, como eu fiz da outra vez, quem quiser e puder, tira um print dessa tela e divulga, compartilha lá nas tuas redes sociais para que o meu trabalho seja conhecido, sabe? Que mais pessoas comecem a ver o nosso trabalho aqui. Eu vou fazer aquela fotinha. Calma aí. Pera aí, Ana Clara.
Olha. Não, vamos lá, gente. Eu sei que tem muitas perguntas que não foram respondidas, mas infelizmente a gente tem o limite de tempo, né? Então eu tive que fazer uma separação. Mas vocês podem mandar pra gente no privado, que a gente vai responder com o maior prazer, tá? E também eu vou fazer uma enquete agora nos stories, assim que terminar a live. Se vocês querem que a gente faça agora uma sessão de posts, né, ao longo dessa semana e da próxima, com as dúvidas sobre o 1,5%, até a gente fazer a live do ex-combatente, tá? Várias das perguntas que apareceram aqui, a gente vai colocar nesses posts, e aí vocês podem depois lá comentar, curtir, salvar, né, e guardar, para às vezes não ter que assistir uma live de 1 hora, vocês conseguem ver tudo no post. Então, ó, eu quero que todo mundo vote, hein? A gente só vai começar a fazer essas postagens se vocês interagirem no nosso stories, tá bom? Ó, agora a fotinha. Vamos lá. Não, mas aí não vai aparecer. Ela ainda tá aprendendo um pouquinho, gente, sobre live, perdoem. Não, para as pessoas tirarem print da tela. Tá bom, então vamos lá. Peraí, vamos. Tá bom. Gente, obrigada, tá? Pela Um beijo a participação de todos. vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.